O anime de hoje se chama Bastard. A humanidade atingiu o auge da sua prosperidade até que um ser que se chama Anthrax apareceu. Ele é um deus demônio e apareceu de repente para destruir e engolir tudo em um grande oceano de escuridão. Todos que estavam ali entraram em desespero até que de repente um cavaleiro dragão apareceu e derrotou o deus demônio. Agora, 400 anos depois, a tecnologia mundial retrocedeu muito. E nós encontramos o Lucien no reino de Metallicana. Ele é um garotinho que chora de medo quando o exército rebelde das trevas se aproxima do castelo que ele estava. Os rebeldes entraram no castelo e iniciaram um ataque. O Lucien tenta salvar a Yoko, mas ele é atingido na cabeça. A Yoko começou a lançar um feitiço nele e se inclina para dar o toque final. Um beijo. Mas o corpo do Lucien nesse momento emite uma energia escura e se transforma no malvado e poderoso Dark Schneider. Ele se diverte com toda a sua glória e estava muito ansioso para matar o Gel. Esse é um grande sacerdote responsável por selar ele no corpo do Lucien. E ele também é o pai da Yoko. 15 anos atrás, o Schneider atacou o reino Metallicana e matou o irmão da Sheila enquanto lançava o seu feitiço de reencarnação. O grande sacerdote o selou no corpo de um bebê, esperando poder controlar ele e usar quando fosse necessário. No entanto, demônios o atacam e ele destrói uma horda enorme em segundos com um feitiço. O Schneider derruba o seu líder rapidamente com um poderoso feitiço de morte. A Sheila então agradece ao Schneider, mas ele caminha em direção a Yoko e depois desaparece. Mais tarde, o Schneider revela a Yoko que planejava se vingar do seu pai e depois iniciaria uma guerra para conquistar o mundo. Ele a beijou e voltou a ser o Lucien. Ele não se lembrava do que aconteceu enquanto ele era o Schneider. Agora, no dia seguinte, a Yoko e o Lucien vão para o castelo onde o Gel diz ao rei e a Sheila que há sinais de ressurreição do Anthrax. O Gel é interrompido por uma hidra em fúria e percebe que outro feiticeiro estava causando problemas. A Yoko na hora realiza o ritual e o Schneider é despertado. Na hora, ele vê o Gel e se prepara para lutar convocando um golem de guerra que ele usou na guerra de 15 anos atrás. De repente, o Kevidubo apareceu ali com a sua hidra. O Schneider vence ele em segundos, e agora ele queria matar o Gel com o golem. Na hora, a Yoko impede ele de fazer isso, agarrando ele e implora para o Lucien voltar. Mas ele explica que o Lucien e ele são dois lados da mesma alma, e beija ela. Isso o sela de novo, e o Gel confirma que tudo é um sinal de alguém que estava tentando libertar o deus demônio. Então aqui nós vemos o Gaara, que é um dos 4 reis rebeldes, e ele invade o reino para encontrar o Schneider e amarra a Yoko na parede. De repente o Schneider despertou de dentro do corpo do Lucien para falar com um homem que se chama Gaara, mas os sacerdotes invadem a sala e levam o Gaara rapidamente carregando a Yoko. O Schneider foi despertado totalmente pela Sheila para salvar a Yoko, mas ele diz a ela que não se importava com a Yoko. Então a Sheila dá um tapão bem forte na cara dele e conta ao Schneider sobre a sua completa decepção. O Schneider nesse momento acaba acordando depois em uma expedição para salvar a Yoko. Eles chegam em um portão bem grande e o Schneider lança um feitiço explosivo para quebrar a barreira. Nessa, um minotauro apareceu e o Schneider sacrifica os soldados enquanto sobe algumas escadas com a Sheila nos seus ombros. Eles encontram um Dodge Daemon. Essa é uma criatura que poderia se materializar diante deles se as dimensões estivessem se cruzando. O Schneider lança um feitiço, mas não consegue matar ele. A Sheila corre atrás do monstro e derruba sua barreira de defesa. Assim, o Schneider é capaz de lançar um mega feitiço e corta o monstro em pedaços. A Sheila e o Schneider acabam em uma câmara onde a Sheila vê uma espada e pega ela na hora. Mas ela não consegue controlar a espada e sem querer ela corta o Schneider e envenena ele. Mas ela suga a ferida como se fosse uma picada de cobra. Só que nesse momento um demônio sai da espada e o Schneider se depara com um oponente que usa o mesmo tipo de magia que ele em um nível muito mais alto do que o dele. Ele acaba sendo rodeado por chamas com a Sheila. Então ela sugere que ele faça um feitiço frio. Ele imediatamente faz isso e o Efreet na hora ri disso e decide usar essa fraqueza ao seu favor. O Schneider usa sua magia para lançar o exodo e amplifica o calor para queimar o deus do fogo. O corpo do Ifrit atravessa a parede e entra na área onde tinham vários ninjas.
Eles, na hora, falam que nem o Gaara conseguiu empunhar e domar a espada de fogo que o Schneider agora estava empunhando. Na hora, ele atravessa uma parede com a espada e encontra o Gaara com a Yoko nos seus braços. O Gaara provoca o Schneider, que não consegue se concentrar em nada além do fato do Gaara ter visto a Yoko sem roupa. O Gaara pegou a espada e começa a lançar um ataque. O Schneider consegue revidar e mantém a luta a curta distância, mas ele é empurrado para trás pelo Gaara. Ele joga sua espada e começa a lançar um feitiço. O Gaara começa a ir para cima e consegue cortar o braço do Schneider, mas ele ainda assim consegue lançar o feitiço e destrói o braço do Gaara também. Com raiva, o Gaara começa a dizer que ele deu uns pegas na Yoko. Por mais que isso seja tudo mentira, o Schneider fica morrendo de raiva e lança um outro feitiço lendário. Enquanto o Gaara envia um feitiço que era mais forte que a velocidade do som, ele acaba bloqueando o ataque e termina com seu feitiço para destruir o castelo todo. O Gaara e o Schneider brigam sobre os escombros, e depois disso, sem um final digno para essa luta, o Schneider foi visitar a Aerys com um feitiço de ilusão e tenta manipular ela, mas na hora ela destrói o feitiço da ilusão. Aqui, o Lars, que é o companheiro dragão do Gaara, briga com o Schneider por ele estragar a sua jornada para conquistar a Aerys. Ali, eles encontram uma mulher fugindo de uma aranha gigante. O Schneider queima ela e pega um talismã que estava voando nas cinzas. A mulher agradece a ele e se oferece para levar ele para a mansão para agradecer. Lá, o Schneider, diferente do que muitos achavam, simplesmente se empanturra de comida e a mulher pergunta se ele estava lutando na Guerra Metalicana. Ele ignora a pergunta e vai pro seu quarto depois de comer. Só que a menina vai até o quarto dele e praticamente se oferece para ele na maior cara dura mesmo. Quando o Schneider estava se rendendo a isso, uma aranha apareceu nas suas costas. E aqui, a mulher se revela como um dos 3 generais feiticeiros. O seu nome é Sien Ari. Ela diz que a Aerys estava lhe ajudando. O Schneider então revela que ele lançou um feitiço de ilusão antes que a Sien pudesse colocar o talismã nele. Então, na manhã seguinte, antes do Schneider partir, a Sien conta a ele sobre outro assassino enviado para matar ele. E ele recebeu uma magia poderosa da Aerys. O Schneider nessa hora vai embora e leva ela junto com ele. Lá, eles encontram outro assassino. Ele é um cara que comanda uma horda de orcs. O Schneider distrai eles e o assassino corre na hora e corta o Schneider em vários pedaços. Mas ele simplesmente estava usando uma ilusão para conseguir evitar isso. E o Schneider usa um feitiço para explodir o assassino. Mas só suas roupas que foram destruídas. E ele na verdade se revela ser uma garota que se chama Kai. Ela revida com um feitiço antigo que lentamente transforma todo o corpo do Schneider em pedra. Então ela ataca para destruir ele em pedaços. Mas a Sien Ari salva o Schneider jogando outro talismã de aranha na frente dele e assim ele evita a explosão. Ela o defende dizendo que o seu poder poderia ser útil para elas, mas a Kai se recusa a isso e assim joga mais talismãs no caminho da Kai. Só que não adianta de nada, e ela tava para matar os dois. Mas no meio dessa briga, a Kai revela o nome do deus que estava segurando a maldição da pedra. E isso faz com que o Schneider consiga escapar. A Kai tenta atacar de novo, e o Schneider se gaba de como o seu deus é um bebê comparado ao dele. Ele lança um ataque de arco e flecha várias vezes seguidas e vira praticamente uma chuva sobre a Kai. Ela então convoca uma Cockatrice para transformar ele em pedra e joga um gás pedrificante na direção do Schneider. Mas o vento muda a direção e vai na direção do Kai. Ela tenta fugir e deixa um cristal cair. Ele quebra e faz a Cockatrice entrar em um modo frenético. O Schneider lança um poder para matar ele, e a Kai na hora manda ele matar ela, ou então ela vai voltar mais tarde para matar ele. O Schneider elogia suas habilidades e a salva do veneno da Cockatrice. Então, nesse momento, a Kai avisa sobre o terceiro assassino. Esse é o mais forte de todos. Então no caminho, o Schneider de repente se transforma no Lucien e procura Yoko. Ele encontrou. Mas, logo depois, eles são atacados por um lobisomem que quer levar a Yoko com eles. O Schneider ainda estava na forma do Lucien e começa a intimidar o lobisomem e arrasta o rosto dele no chão. O Schneider causa sérios danos ao lobo, que acaba revelando os seus motivos para levar a Yoko com eles. O lobo revela que o conde estava tentando se tornar poderoso o suficiente para matar a Aerys e a Kal'So. Então, de repente, o conde apareceu ali e captura todos eles.
Lá no covil do Conde, o Schneider é enjaulado enquanto a Yoko, a Siem e a Kai são capturadas. O Conde queria sugar o sangue delas para aumentar o seu poder. Ele afirma que o seu poder vai dobrar se ele beber o sangue da Sien e a persegue, mas a Yoko chuta ele no rosto para longe. O Schneider, com raiva, se solta da jaula e enfrenta o Conde. Ele lança o seu poder. Era um dos poucos que poderia prejudicar os vampiros. Mas o Conde não parecia ter levado nenhum dano e ele dispara lasers com seus olhos para destruir o corpo do Schneider. Ele ri enquanto pensa em sugar o sangue das garotas, mas o Schneider estava vivo atrás dele rindo junto. Na hora, o Conde lança os seus raios lasers rotativos, mas o Schneider avança para defender o feitiço com as suas mãos. Logo em seguida, ele usa o mesmo poder para alimentar o seu feitiço e destrói a parede atrás do Conde, que passa a luz do sol. Mas o Conde vira um morcego, só que o Schneider derruba ele e pega um pouco da pele do morcego. Ele usa a pele para realizar um feitiço que faz do Conde um escravo. Ele vai morrer e reencarnar como um sapo se desobedecer às ordens do seu mestre. O Schneider e a Yoko voltam para Metallicana em uma carruagem. Assim que eles chegam lá, o Schneider destrói a ponte principal para impedir a Aerys de matar o Gara. A Aerys se aproxima dele e o Schneider tenta seduzir ela. Ela quase cai nessa, mas ela corre chamando seu grifo. O Gara e o Schneider conversam e o Gara avisa sobre a Aerys de novo. O Gara enfatiza o fato de que 15 anos inteiros se passaram e o Schneider não conhece tão bem quanto ele achava. Mais tarde, no seu quarto, o Schneider ri da crença da Sheila, mas ele diz a Sheila que eles estavam certos o tempo todo. Ele sempre quis governar o mundo. Ele promete a ela recuperar o exército rebelde e matar qualquer um no seu caminho. Quando o Schneider se aproxima para beijar a Sheila, a Yoko interrompe e joga o dragãozinho entre eles, virando a cabeça do Schneider para ele ver a tempestade que estava se formando do lado de fora. E ele escuta a voz da Aerys lançando um feitiço muito forte. Todos conseguem sobreviver depois que o Schneider lança um escudo sobre eles. Na hora, ele decidiu enfrentar a Aerys enquanto ela voa. O Schneider lança um feitiço voador enquanto o Aerys cria uma bola de iluminação que absorve toda a magia próxima. O Schneider cai no chão e a Aerys se lança para baixo para atacar, mas o Schneider consegue se defender, só que ele estava prestes a morrer. Então de repente o Wenfried voa e se apresenta ao Schneider. Então ele ataca a Aerys e eles se cruzam quando o Schneider corta o seu grifo ao meio. A Aerys elogia o Schneider antes de demonstrar a superioridade da sua lâmina. A luta deles estava muito intensa, então o Wenfried joga a sua espada no ar e o Schneider perde o foco, e isso faz a Aerys acertar a testa dele. Mas o Wenfried reencarna o Schneider e ele se levanta falando a Aerys que eles não são mais família e ele não vai perdoar ela. Mas ela diz a ele que nunca o viu como uma figura paterna e os dois se afastam para se atacar. Eles se encontram no ar e lançam um ataque ao mesmo tempo. Isso faz o ataque deles ser ricocheteado. O Schneider começa a lançar o Exodus e a Aerys decide contra-atacar com o mesmo. Pouco antes do golpe final, o Schneider se lembra da sua vida com Aerys. Então, ele vacila antes do momento crítico e ela o atinge com uma grande explosão. A Aerys zomba dele por se tornar tão fraco, já que o velho Schneider nunca teria sido vítima do seu coração durante a parte mais importante de uma batalha. Todos ficam em choque, avaliando a situação, até que o Schneider reencarne de novo. Todos aplaudem quando ele se levanta e ele grita, mas ele estava muito ferido e fica de joelhos. Ela se aproxima dele, mas ele fala sobre o seu amor por ela de novo. A Aerys dá risada. Então ela grita com ele e diz que ele fala isso para todas as mulheres e conjura os espíritos do trovão do plano elemental do vento. Eles voam enquanto Schneider conjura espíritos do fogo. Ele implora para que a Aerys pare, mas ela se recusa. Quando questionada sobre a utopia que deseja construir, a Aerys explica que vai ser um lugar livre de discriminação, pobreza e guerra, porque uma vez ela caiu em desespero por ser abandonada. O Aerys para o soco da Aerys e a puxa para os seus braços. Ele lembra ela de que ele lhe deu um lugar seguro nos últimos 100 anos e ela expressa a sua gratidão por isso e vai beijar ele. Mas a sua unha muda de cor e esse é o feitiço nas suas veias, é como um aviso. Então ela empurra ele com uma explosão. Ele se aproxima dela de novo e ela bate nele de novo.
A Ashes ganha força para lutar e o Schneider fica muito machucado. Ele luta para se levantar enquanto a Ashes olha para ele. Ela o pega e dá um socão nele esperando que ele morresse. Mas ele cai em pé e a encara de novo. Os espíritos começam a ficar fora de controle. Nessa hora, a aura da Ashes fica visível e se torna muito caótica. Ambos prometem colocar todo o seu poder no seu próximo ataque. Aqui, a Ashes diz que ama o Schneider quando as explosões se conectam. Então, eles mantêm o poder há muito mais tempo que o normal. A explosão se transforma em uma bola de luz muito forte, e a Ashes luta para manter a sua postura. Nessa hora, o Lucien grita com o Schneider, explicando que a Ashes foi amaldiçoada. Então, ela decidiu morrer nas mãos do Schneider, ao invés de se transformar em um sapo por se apaixonar por ele de novo. Essa é a gota d'água para ele. O Schneider conhece a culpada disso, que se chama Abigail. Então, o Schneider direciona a explosão para um outro lugar e vai até a Ashes. Ele olha a mão dela e ele diz que vai resolver o problema dela e cumpre a sua própria profecia, arrancando o seu coração do peito. O que vocês acharam dessa introdução? Eu tô lançando vários animes pra vocês e logo a gente vai escolher qual nós iremos fazer uma série, igual aconteceu com os outros animes. Obrigado por assistirem e até amanhã.